Oi, pessoal, como vocês estão? Olha, para hoje nós temos um desenho um pouquinho diferente. Eu vou encher todo o paninho, é um paninho pequeno que eu tô com ele e eu vou trabalhar todo esse tecido. Estou usando aí mostarda e veja que eu tô colocando também água. Tô com a brochinha número 2. Ela é bem pequenininha. Mas ela é bem útil para fazer assim, quando a gente vai preencher um espaço grande em tecido, fazer com a brochinha ela preenche melhor, ela preenche mais rápido. Agora, olha só, eu mudei para o sépia. Isso será uma natureza morta, um estilo de um quadro. As pessoas às vezes fazem suas telas, fazem seus quadros, usando o tecido e a tinta de tecido mesmo. Você pode fazer numa tela, usando a tinta óleo, enfim, tem outras tintas também. Mas no caso, pelo menos quando eu comecei assim, usando tecido, a tinta de tecido, para ir pintando um todo, que é o caso da pintura que a gente vai fazer agora. Não é só um desenho central, um pedacinho do tecido, mas pintar um todo, o tecido inteiro, e fazer no estilo de um quadro mesmo. Olha, gente, observe que eu tô emendando bem essas tintas, razoavelmente bem, até porque eu vou querer que ele fique um pouquinho manchado. Olha só o que eu tô fazendo. Tô colocando sépia, vou chegar na tonalidade até ficar só sépia. Quando ficar só sépia, aí você pode, no meu caso, eu vou parar um pouquinho, aí é a hora que você pode parar. Você não para em tintas misturadas, você para quando você chegar no tom que seja apenas ele. Por exemplo, eu comecei com mostarda, saí misturando sépia. Quando eu passar do sépia, só sépia, para colocar já um outro tom, aí eu posso dar uma parada, fazer alguma coisa, porque essa tinta pode secar. Às vezes, ainda aparece uma manchinha, ainda fica no emenda direito quando você vai dar continuidade. Esse é um probleminha que às vezes acontece quando a gente vai pintar uma coisa bem maior, um tecido inteiro. Como é o caso desse tecido, é um tecido pequeno, mas eu vou pintar ele inteiro. Se você quer fazer sua telinha, você pode fazer ela no seu, tem um pedacinho de tecido, pinta com a tua tinta de tecido, vai ficar bonito. Agora lembra que nas horas de emendar essas tintas, a gente tem que ter um cuidado, porque às vezes a gente não consegue fazer o desenho de uma só vez. Olha só, aí a tinta secou. Aí eu venho com o sépia, tá vendo? O sépia puro e vou colocando. Você vai perceber, ó, vai perceber que ainda vai mostrar uma diferença aí. Tá vendo? E se eu tivesse parado no lugar onde estava o encontro de mostarda e sépia, essa diferença ia ficar bem maior. Mas como eu vou querer esse espaço um tanto manchado, e como vocês estão vendo que eu tô colocando tons puxando para o escuro, ainda falta eu colocar a sombra, que é o preto, porque no caso eu tô pintando um todo. Esse todo eu tô pintando tipo tecido. Joguei a cor pro tecido. Eu, por enquanto, ainda não coloquei sombra nem luz. Tem os lugares mais claros, tem os lugares mais escuros, mas isso aí é a pintura do tecido em si. Eu joguei para cobrir todo o tecido. Depois que eu fizer todo esse fundo, que eu for pintar as coisas que estão aí, os elementos que estão aí em cima, for pintar taça, garrafa, rosa, folha, enfim, aí sim é hora de eu colocar a sombra desses objetos. E a sombra desses objetos será com o preto, já que isso aí será bem escuro, esse fundo será bem escuro. Eu vou usar o preto como sombra e vai sumir mais essas manchas que estão ficando aí, que você está percebendo. Uma porque eu usei 2 tons de sépia, não foram tons diferentes, mas marcas diferentes. Aí você veja que já deu uma distância grande de uma marca para outra, mesmo sendo sépia, tá vendo? Agora aí, ó, eu tô passando um pouco de marrom e cerâmica. E vou emendando, vou encher todo esse tecidinho. Vim com mostarda, passei para o sépia, passei para o marrom,
Passei pro cerâmica e aí a gente vai levando. Tô colocando umas tonalidades todas escuras. Essa parte aí, ela tá mais próxima de uma luminosidade que eu vou colocar na parte de cima. Mesmo assim, veja que ela tá bem escura. Mas ainda vai cair um preto aí, viu, gente? Isso aí eu tô pintando só o fundo. Um fundo como se não tivesse nenhum objeto ainda aí. As emendas, você não se preocupe tanto de deixar elas muito lisinhas. Quer dizer, vai muito do seu gosto. Se você gosta que fique bem lisinho, você procura emendar bem essas tintas. No meu caso, a minha necessidade para esse desenho é que ela fique mais manchada, que fique algumas manchinhas que você vai perceber conforme a gente vai aumentando mais o desenho, vai mostrando um todo. Aí você vai percebendo que essas tintas elas não estão assim tão emendadas. E veja então essa divisa que ficou desses sépias com o encontro desse marrom e desse cerâmica. Veja que ficou uma distância aí grande, mas isso aí a gente vai, depois que secar eu vou colocar mais sépia para dar uma emendada melhor. E depois ainda vamos pensar que vem o preto aí, né? Ainda tem as sombras desses elementos aí. Agora, gente, eu tô voltando a usar o mostarda. Esse finalzinho aí vai ter mostarda e vai vindo pra cima desse cerâmica, desse marrom. Veja que eu tô passando por cima desse vidrinho da taça, mas eu não estou perdendo ele. Não perca esse risco para depois você não sair entortando a sua tacinha. Porque eu poderia estar pintando realmente assim, já pintando um todo. Mas como eu vou fazer com você, eu vou deixar esses elementos para serem feitos depois, para a gente fazer com mais cuidado, mostrando melhor os detalhes, para facilitar para você, ok? Olha só, quando eu passo o pincel de um lado para o outro, sem encher essa taça, é porque eu estou emendando essas tintas, para não ficar um lado riscado, o outro não. Ficar um lado de uma taça do vidro diferente do outro. Quando você dá essa emendadinha assim, passa o pincel, você deixa os dois basicamente igual, como se fosse uma continuação, e não um pedaço de um lado, um pedaço do outro completamente diferente. Olha, com o lápis eu tô acendendo novamente essa parte que caiu uma quantidade maior de tinta, para eu não perder esse desenho. Aí eu já estou usando o sépia com terra queimada. Vai ficar bem escuro, mas tudo bem. A gente ainda depois vai escurecer mais com preto. Mas para agora eu vou emendando sépia e terra queimada. É um espaço grande, são muitas tintas para serem emendadas, mas eu quero fazer junto com vocês, porque se você tem vontade de pintar uma tela, isso aí é um início, não vai direto para a tela. Começa fazendo no tecido, porque as tintas eu sei que o material é diferente. Na hora que você for pintar uma tela, você vai sentir uma diferença, mas pelo menos você já tem uma base de um todo, de como pintar um todo. Por isso que eu vou fazer, vou acelerar, tudo bem o vídeo, mas eu vou fazer esse fundo, esse chão, esse fundo junto com vocês.
Essa mancha mais escura que o sépia deixou, talvez eu venha até aumentar, mas ela, no final a gente vê a necessidade. Mas essa mancha que tá aparecendo aí, essa diferença entre esse mostarda e esse sépia, ela é normal porque ela tá representando a sombra que tá formando por conta dessa vela que tá aí, ó. Tá vendo? Tem uma velinha aí. Então, claro que essa sombra, que essa vela, esse fogo, essa luz vai resultar em uma sombra. Essa claridade desse mostarda que tá desse lado já é a luz que vem de um outro lado. No caso desse telinha que nós estamos, vamos dizer assim, nós estamos pintando desse paninho, ele vai ter dois focos de luz, a vela e outra luminosidade ao lado. Gente, veja que aí eu já coloquei o preto. Eu vim com sépia, com terra queimada e fui trazendo também o preto junto. Agora, para parar esse lado aí, dar continuidade do outro, eu vou terminar no preto puro, porque depois, quando eu vier terminar essa parte, vai me ajudar, terminando em uma cor única e não em cores misturadas. Se eu fosse pintar sozinha, eu já ia passando para cima desse vidrinho que tá aí com essa vela. Mas eu acho melhor, particularmente eu acho melhor deixar para fazer esses elementos depois junto com vocês, para vocês perceberem os detalhes, terem mais facilidade de pegar como pintar determinado objeto. Desse lado aí, olha, eu já tô colocando um ocre ouro, não é mais o mostarda, é o ocre ouro e o terra queimada. Terra queimada. Tem um pouco de siena natural também, já aí. Foi mostarda desse lado. Mostarda, ocre ouro, siena e siena natural e terra queimada. Olha, a brochinha, ela vem dar uma ajuda, dar uma emendada melhor. Mas veja que essa minha emendada, ela não está deixando totalmente sem manchas. Tem as manchinhas que eu tô largando aí pelo meio. Eu quero que fique manchado. Aí eu já tô usando uma porção maior do ocre, ocre ouro, porque eu quero colocar em cima uma boa luminosidade. Tô manchando mais essa parte de baixo com terra queimada. Esse tom meio esbranquiçado é porque a tinta ocre ouro e a tinta mostarda, elas levam branco. Aí deixa esse tonzinho mais esbranquiçado. Olha, gente, aí em cima, aí eu já vou colocando mostarda para ir dando uma clareada e branco. Tava com ocre ouro, coloquei um pouco de mostarda e agora eu vou colocar o branco e sair emendando. Você pode perceber que mostarda é mais claro, o ocre ouro já é um pouquinho mais escuro e o siena natural é um tanto mais escuro. Então, a gente faz um degradê entre essas três cores. E também tem a parte aí do branco que eu coloquei.
Eu vou terminar de encher essa parte desse lado todo com mostarda. Veja que quando ele vai puro, sem o branco, ó, ele já fica um pouquinho mais escuro, mais acentuado. Vou encher esse lado aí com ele. Depois de fazer toda essa parte com mostarda, agora eu venho com ocre e ouro. Veja a diferença entre eles, tá vendo? Ele já é um pouquinho bem mais escuro. Olha, pegar a brochinha, que vai emendar melhor e vai ser um trabalho também mais rápido. Ela preenche o tecido bem mais rápido. Olha, gente, se você quiser que fique bem misturadinha, fique sem mancha a sua pintura, tudo bem. Aí você pega a ajuda, ó, de clareador para tecido. Quando você pega um pouco de clareador, veja como já uniu, tá vendo? Que fez uma mistura bem melhor desses tons. Só que não, como não é a minha intenção deixar essa tinta muito emendada, então eu já vou dispensando o clareador para tecido e vou usando só as tintas. Só as tintas e sem a preocupação de emendar demais elas. Emendar, mas deixar manchado ainda. Agora, olha só. Eu saí do ocre ouro e tô indo para o siena natural. Tá vendo que ela já é um tom bem mais escuro. Aí eu vou pintando, vou emendando aí esses tons. Um pouco de água para ajudar. Tá vendo como ajuda? A água também ajuda a deslizar bem melhor o pincel no tecido e a fazer essa tinta entrar melhor no tecido. Tá vendo? Eu tô manchando um pouco mais aquele lugar que eu emendei bem as cores com o clareador. Eu quero ele mais manchado, então eu vou dar uma manchadinha aí em cima. Veja que eu tô fazendo um trabalho assim bem solto, bem despreocupado. Gente, isso aí é marrom, tá? Já vou jogando aí um marrom. Tendo a preocupação de deixar manchado. Veja que a minha intenção é sempre dar uma manchadinha. Quando eu vejo que tá emendando muito, eu vou dar uma manchadinha. Aí, ó, já é terra queimada. Preste atenção que do lado direito da garrafa tem um foco de luz e uma luz forte que tá vindo daí. Para o lado esquerdo vai ser bem escuro, vai ter bastante sombra, vou jogar um preto aí.
Além desse terra queimado, eu ainda vou jogar um preto para ficar bem escuro mesmo. Desse lado tem a vela, mas não se preocupe em fazer uma luz aí no lugar da vela, não, nesse fundo, porque esse fundo é como se fosse um espaço distante. Ele não vai receber essa luz dessa vela. Essa luminosidade, essa sombra que ele tem recebido é dessa luz que está vindo desse lado direito e que é bem mais forte do que essa vela, que vai ser os dois pontos de luz desse tecido que vou pintar. Essa luz, esse branco que vem do lado direito e a vela. Veja que eu estou estendendo ainda mais as tonalidades escuras. Usei aí o terra queimada. Esse terra queimada eu levei para cima do siena e do ocre ouro. E agora eu estou levando ele para cima do preto também, para dar uma emendada. Bom, gente, agora vamos para as folhas. Terminado esse fundo, que eu terminei o restante todo com preto, agora vamos para as folhas. Para aí eu tô colocando, tá parecendo até que é preto também, mas não é. É o verde pântano. Enchi essa folhinha de trás com verde pântano e tô colocando um pouquinho, bem pouquinho, de verde grama para dar essa luminosidadezinha que tá aparecendo aí. Esses pedacinhos que não são folhas, eu enchi de preto, preto mesmo. Tô colocando um pouquinho de preto nessa folha que eu pintei atrás, porque as folhas serão bem escuras também. Lembrando que a luminosidade desse tecido é pouca. Então, a gente vai ter que usar bastante preto mesmo. Veja essa folhinha que eu tô pintando ela aí. Eu não estou enchendo de preto, apesar de estar parecendo. Estou enchendo com o verde pântano e já estou dando uma puxadinha para cima desse vidrinho aí do lado. Depois a gente vai fazer isso em todo ele. Vai pintar por dentro dele para depois jogar as luzes desse vidro, fazer ele aparecer. Um pouco de preto. Fazendo essa divisa da folha. E aí a gente pega um pouquinho de verde grama, só um pouquinho. Coloca um pouco de luz. Verde pântano, na parte que eu quero mais escura. Esse ladinho aí eu vou deixar, depois a gente faz. Agora, verde musgo, terminando essa partezinha de cima, ou seja, já tá recebendo um pouco mais de claridade. Nessa parte de baixo, eu tô colocando o verde grama e um pouquinho de verde musgo, os dois juntos. Olha só, eu tô colocando essa partezinha da folha, mas veja que eu não perdi o meu vidrinho, o risco do meu vidrinho. Essa luminosidade eu estou colocando dessa parte de cima com o verde grama e a parte de baixo com o verde musgo.
um pouco de luz com o verde musgo. Depois eu vou dar um pouquinho mais de luz, jogar um pouquinho mais de luz em cima de algumas dessas folhas com o amarelo bebê. Essa daí, ela tá bem em cima, ela tá mais livre das sombras, eu vou dar mais luminosidade a ela. Para agora, verde musgo não, verde pântano. Agora, vamos para o verde musgo. Desse outro lado, já estou colocando verde grama. Gente, eu queria que vocês prestassem atenção num detalhezinho delas. As laterais dessas folhas, todas elas, eu tenho colocado como se fosse um serrotinho, não é regular. Preto para acentuar essas divisas. Veja que usei cores bem escuras, mas as folhinhas já estão aparecendo. Olha só, como se fosse um serrotinho que eu tô fazendo aí nas pontinhas, nas laterais da folha. Tendo cuidado de emendar, de puxar um pouquinho. Não alisa demais essas folhas, deixar ela também um pouquinho manchada. Não esquece do galinho, é escuro, mas ele também aparece. Eu fiz ele com o pântano e com o verde grama, verde pântano e verde grama. Todas as demais eu pintei dessa mesma forma. Essa daí, ela tem uma dobrinha. Aí, diferente daquelas que a gente pintava, onde a dobrinha ficava bem clara e escurecia embaixo, a gente vai fazer o contrário. A gente vai escurecer essa dobrinha e deixar a folha mais clara, porque essa dobrinha tá pro nosso lado, e do nosso lado não tem luminosidade. A luminosidade é da vela que tá lá atrás, ou então daquela parte direita em cima, que também está lá em cima e por trás. Então, de certa forma, essa dobrinha não pega luz, pelo contrário, ela pega sombra. Com verde grama, eu saio colocando um detalhezinho para dar uma separada nela. Aí embaixo estou colocando um pouquinho de preto, mais preto, porque vamos lembrar que essa parte ela pega sombra. Essa outra eu fiz do mesmo jeito. Agora eu quero só mostrar a vocês. Olha, veja que eu coloquei uns brilhinhos, né? Com o amarelo bebê. Como é que eu coloquei esses brilhinhos? Espalhei um pouquinho, no sentido de zigue-zague. E depois eu coloquei um excessozinho em cima.
tá vendo? Esse daí eu já joguei um pouco mais de luz em cima dela. Mesmo assim, eu também coloquei aquele excessozinho no sentido zigue-zague. E dessa forma, eu fiz o brilhinho de todas as demais que levaram. Agora, gente, vamos fazer esse botãozinho. Aí, eu tenho vermelho Scarlet, esse que eu estou usando agora. Vermelho vivo e preto. Vou usar apenas essas cores nesse botão. Vou encher logo essa parte de cima toda, depois eu jogo os pretos, um pouquinho de luminosidade que ela vai levar, para dar sequência ao restante. Os vermelhos são bons de trabalhar porque quase sempre o vermelho é meio transparente, não todos, mas quase sempre eles são um tanto transparentes. Aí você pinta, mesmo assim você consegue ainda enxergar o risco do carbono que está embaixo. Do carbono, do grafite, aquilo que você usar. Tenho feito uso do pincel 2, do pincel 4 e do pincel 0. Do 0, do 00, redondo, do 2 e do 4, chato, cortado e lixado. Olha, gente, é bem pouquinha tinta, bem pouquinha mesmo, porque é um espaço bem pequenininho. Além de ser pouquinha tinta, você tem que usar pincéis pequenos mesmo para colocar esses pequenos detalhes. Eles são bem, mas eles fazem diferença. Esse é um botão pequeno, os detalhes são minuciosos, são bem pequenininhos. E é importante que você não deixe de colocá-los. Vai colocando preto, basicamente a gente vai colocando e tirando. Porque a gente precisa fazer as sombras, mas como ele é pequenininho, aí um pouquinho de preto que a gente coloca já parece muito. Então, você vai lá com paciência, acrescenta um pouquinho mais de vermelho para ir emendando e dando as tonalidades que você quer. Essa parte aí é maior, é bem mais fácil já de ser trabalhada.
Os botões, eles são pintados do mesmo jeito da rosa. O problema dos botões é que os risquinhos do centro dele, principalmente, são bem pequenos. E a gente precisa colocá-los para que fique parecendo um botão de rosas. Então, você vai colocando as sombras e as luzes do mesmo jeito que você coloca nas rosas, no entanto, com pincéis pequenos e com muito cuidado para não emendar tudo. Tem que ter divisas por aí pelo meio. Olha só, eu tô fazendo sombra, mas é basicamente um sentido circular, porque o botão ele é redondinho. Não cresce demais essa sombra é curtinha mesmo aí. Ela não vai se estender demais para cima desse vermelho. Preciso sombrear um pouco também essa parte de cima dessa dobra dessa pétala. Essa sombra ela vai se estender para baixo e para cima. Vou deixar ela mais forte na parte de baixo da pétalazinha dobrada, mas em cima dela também levou sombra. Veja que eu coloquei um pouco do vermelho mais claro, o vermelho vivo, porque tem essa luminosidade dessa vela que tá aí, ela precisa ter mesmo um pouco de luz em cima desse botão. Acrescentar um pouquinho de preto aí nessa região para deixar ele mais arredondado. Depois de pintar, a gente sai olhando e vê onde há mais necessidade de luz e de sombra. Olha, gente, agora chegou a hora de começar a colocar sombras. Antes a gente só pintou o todo, o fundo. Agora vamos começar a colocar sombras. Tô fazendo uso do preto, como eu disse que ia colocar. E veja que eu tô pintando, olha, aí embaixo desse botão. E essa sombra, ela é a sombra do maior, ela não é a sombra da vela.
Ela é a sombra daquela claridade que vem do lado direito. Então, ela vai ser maior e vai ser concentrada mais para o lado esquerdo. As coisas ficam parecendo estar flutuando sobre essa pintura. Quando nós começamos a colocar as sombras das coisas, nós colocamos elas em um chão. Parece que nós aterrissamos elas. Enchi de verde pântano essas folhinhas aí. Agora vou separar elas com preto. Há necessidade de levar um preto. Veja que tá tudo bem escuro aí, mas aparece. Aparece até mais para mim. Para pessoa que pegar mesmo nesse tecido vai aparecer bem mais, porque infelizmente a câmera ela não mostra tanto quanto a nossa própria visão. Agora eu vou fazer uso de um pouco de verde grama para fazer aparecer essas folhinhas que estão perdidas aí nessa escuridão. Essas laterais dela, tô fazendo igual as folhas, como se fosse um serrotinho, bem pequenininho, bem discreto. Esse é um pincel número 00. Estou usando aí o verde pântano e o verde grama. Enchi esse também com o verde pântano. E agora eu tô colocando um pouquinho de verde grama para fazer ele aparecer. Aquele serrotinho que eu falei para vocês, também com verde grama. Essa pontinha eu coloquei com preto mesmo.
essa pontinha dessa pequena folhinha. Olha, gente, aí eu tô colocando um pouquinho de preto para jogar essa folhinha para baixo dessa pétala. Nesse galinho, eu enchi, saiu o galinho da rosa, eu enchi ele todo com o verde pântano e coloquei em cima um pouquinho, bem pouquinho de verde grama. Essas outras também enchi todo com verde pântano. Vou colocar esse pouquinho de preto, ó, para separar, colocar elas embaixo da rosa, desse botão. E então venho aí com um pouquinho do verde grama, fazendo ela aparecer. Lembrando que aí tinha duas folhinhas. Então, depois eu tenho que passar também um pouquinho de preto aí, para fazer uma ficar em cima da outra. Olha só, pessoal, como tá ficando todo. Hoje a gente vai fazer só esse fundo, esse chão, esse botão, olha ele direitinho, essas folhas. E em um próximo vídeo a gente vai dar continuidade a esse desenho, ok? Beijos, até a próxima, tá, pessoal? Olha o todo como fica.